Oi, pessoal, tudo bem? Gostava aqui de volta para a gente poder discutir e debater mais um tema dentro dessa nossa lógica de geopolítica e relação com as pessoas, relação com o nosso mundo e a nossa experiência vivida, né? Hoje eu queria falar de um tema bem interessante que me parece ser fundamental para a gente entender muito do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, que é o papel, de uma forma ou de outra, da geopolítica cultural, né? Qual que é a ideia da geopolítica cultural e o que ela representa de uma forma ou de outra, né? A geopolítica cultural ela está inserida dentro dessa discussão de razoamentos que a gente apresentou num vídeo anterior. Vou colocar aqui um card para a gente retomar essa discussão. Os razoamentos, como a gente falou naquele vídeo, são discursos que justificam uma ação. Então, eles têm meio que uma função de criar representações de mundo, representações políticas de mundo, formando assim meio que paisagens políticas, né? Nesse sentido, eles usam muitas características geográficas, muitos elementos geográficos para compor, ou principalmente geopolíticos, né? Não necessariamente geográficos, mas às vezes geopolíticos. Ou seja, quando a gente fala alguma coisa da China, quando a gente fala alguma coisa dos Estados Unidos, da França, da Europa, da África, a gente está meio que contribuindo para a formação dessa imagética sobre o mundo, essa imagética sobre a política internacional, sobre a geopolítica. E ao fazer isso, o que nós estamos fazendo é contribuir para a formação desses discursos, né? Os razoamentos têm várias fontes diferentes. Há um razoamento há razoamentos que vêm por parte de acadêmicos, intelectuais, há razoamentos que vêm a partir de governos, né, de ministros, enfim, mas há também esse tipo de razoamento, que é um razoamento que me parece ser muito importante, até porque estamos fazendo isso aqui nesse canal, estamos, né, promovendo de uma forma ou de outra essa discussão aqui, que é a geopolítica cultural, né? O que é essa geopolítica cultural? Essa geopolítica cultural, ela é um conjunto de representações, discussões, enfim, do uso de aspectos geográficos e geopolíticos ao redor do mundo, mas que tem uma fonte específica, que é a mídia popular, né? Esse conceito, ele é bem aplicável, digamos assim, para sociedade de massa, né? E ele foi muito usado no período da Guerra Fria. Quando a gente pensa, por exemplo, no papel histórico, filosófico, social, econômico, né, da percepção, digamos assim, das pessoas comuns, né, nós, no nosso cotidiano, não acadêmicos, não pessoas do governo, não pessoas das Forças Armadas, sobre essas relações de poder, mas quando nós vemos, por exemplo, muitos filmes a respeito de uma certa oposição entre Estados Unidos e União Soviética, né? Acho que os mais clássicos aqui que a gente poderia colocar são Rocky, Rambo, né? Com o Sylvester Stallone, ou o próprio James Bond, né? Como um exemplo muito legal de como que os filmes eles trazem esses razoamentos, esses discursos também sobre uma cultura, sobre um país, sobre um governo, né? E como ele é representado nesse sentido, né? O Brasil, de uma forma ou de outra, tem muitas representações ao redor do mundo que foram construídas ao longo das décadas de 70, 80 e 90 por causa das nossas novelas. Né? Inclusive, Escravizaura é muito conhecida na Rússia, muito do imaginário russo sobre o Brasil é pautada pela Escravizaura, que é uma novela, né? Inclusive com uma palavra fazenda, né? Que vem de fazenda para se referir, enfim, à casa de campo, a lotes no campo, né? Vinda, né, justamente dessa palavra em português, que cria, né, essas representações que fomentam esses discursos e que de uma forma ou de outra servem para fundamentar algum tipo de perspectiva, algum tipo de visão sobre esses países, de visão sobre essas regiões, né? Era mais fácil de falar sobre isso no período da Guerra Fria, por exemplo. Né? Eu estou tirando esse conceito do Klaus Dodds, né, que é um autor de geografia política, de geopolítica crítica,
que ele vai trabalhar muito com essa geopolítica cultural com relação ao período da Guerra Fria. Então tem aquela obra clássica, né? O exemplo que ele usa é a obra clássica do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Mas principalmente como que ela foi readaptada, né? Porque ela é um livro, né? Um livro que conta a história de bichos que expulsam os humanos, né? Em prol da melhoria dos bichos, né? Da situação dos bichos, mas que acabam replicando essa dominação, essa opressão. E o livro termina de uma forma ou de outra, e não vou dar spoiler aqui, mas ele termina de uma forma ou de outra num tom mais melancólico, assim, mais conformista e tudo mais. E o Dodds vai trazer algumas adaptações que foram feitas com relação a essa obra, tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos. E na Grã-Bretanha foi feito um filme que depois foi enviado para vários países de língua inglesa, em que a Revolução dos Bichos ela acontece, só que esse livro ele é adaptado, ou seja, no finalzinho os bichos expulsam os porcos, né, que são esses novos dominadores, porque os porcos são identificados como soviéticos, como comunistas. Né? Então, um esforço por meio da geopolítica cultural, a Disney entrou muito nisso, vários estudos de animação, de representação, de formação dessas imagéticas, formando essa geopolítica cultural por meio dos desenhos. Né? Lembrando que os desenhos da década de 40, 50 passavam nos cinemas. Né? Só vão entrar na televisão a partir da década de 60 e principalmente da década de 70. Né? Nas revistas a gente pode encontrar isso, capas de revistas, discussões de audiência massiva, filmes, desenhos, como eu falei, mas hoje, sobretudo, no YouTube, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nos memes, quando a gente começa a fazer piada, representações, usa de imagem, som, vídeos, enfim, para construir essa perspectiva sobre o mundo, né? Que é essa geopolítica cultural, ou seja, manusear, né, trabalhar esses discursos, esses elementos de representação, buscando de uma forma ou de outra criar essas representações geográficas, representações geopolíticas, e que vão corresponder aos objetivos dos razoamentos, como a gente falou no vídeo passado. Né? Ou seja, que a gente vai enxergar de uma forma ou de outra que essa geopolítica cultural ela vai dar vazão a uma percepção geral da sociedade sobre uma região, sobre um país, sobre um grupo de pessoas, e isso permite que o Estado, que grupos, que partidos, que indivíduos tomem ações já justificadas com relação a esse grupo, a esse país. Né? Não cabe muito nessa categoria de geopolítica cultural, mas quando o Donald Trump insiste em falar em vírus chinês, ele está percebendo que isso vai virar assunto na mídia, e pela mídia ficar repetindo que ele chamou de vírus chinês, isso se torna uma questão de geopolítica cultural. Porque aí é uma representação de mundo que vai vir por meio da mídia, né? Os jornais cumprem um papel muito importante com relação a isso, fazendo essa representação, silenciando regiões, né? Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, o nosso noticiário é basicamente Estados Unidos, quando muito Londres e Paris. Né? Um pouco de Tóquio, mas menos do que já foi. A gente passa ao largo de África, a gente passa ao largo de Rússia, a gente passa ao largo de noticiário cotidiano, que eu digo. Então nós temos uma visão muito mais próxima de um cotidiano dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, que tem impactos diretos, né? Nós nos achamos ocidentais, nós não temos essa visão cotidiana sobre a Argentina, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, enfim, que são países muito mais próximos e que aparecem só quando há alguma crise, algum tipo de problema e tudo mais, não aparecem no cotidiano, e são nossos vizinhos. E são muito mais parecidos conosco, e nós somos muito mais parecidos com eles do que com o Ocidente. Mas como isso surge na mente, isso surge na mídia, surge em representações, surge na academia, porque nós usamos teóricos, sobretudo europeus ou anglófonos de língua inglesa, a nossa própria representação sobre a gente mesma é afetada por essa geopolítica cultural. E a gente acaba se representando aqui no Brasil enquanto ocidentais, civilizados, né? Acaba apresentando, utilizando-se dessa identidade como algo importante. Então eu acho que a geopolítica é um ponto bem importante para a gente discutir, para a gente debater, e enfim, abro aí a possibilidade da gente falar de outras coisas como soft power, a Coreia do Sul, né? Enfim, abre-se várias possibilidades que, se você tiver interesse, por favor, avisem, coloquem aqui no comentário para a gente construir esse canal sempre de uma forma coletiva e democrática. Tá bom, gente? Então, obrigado. Ficamos por aqui dessa vez
E se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo, mandem as suas dúvidas, seus questionamentos sobre geopolítica e segurança internacional para que a gente, e política internacional contemporânea, para que a gente possa manter aqui um conteúdo sempre interessante no canal, tá bom? Tchau, gente, até mais!